complemento ao ocasionalismo de Nicolas Malebranche, a doutrina da visão em Deus explica a dependência dos seres humanos de Deus tanto para a sua percepção sensorial quanto para a pura percepção intelectual. Frequentemente incompreendida, a doutrina de Nicolas Malebranche completa a sua metafísica da dependência da criatura e da onipotência divina. Embora alguém possa ser um ocasionalista parcial, sem explicar a aquisição de todo o conhecimento como dependente de Deus, por exemplo, filósofos como René Descartes e Anthony Arnold, que postulam uma vontade ativa dirigida a uma faculdade individual e intelecção pura para Malebranche. O único ocasionalismo totalmente consistente com a natureza de Deus governa o entendimento também. Uma consideração séria do significado de Deus enquanto ser infinitamente perfeito determina não apenas que ele possui todo o poder causal, mas também como ele deve usar esse poder. De acordo com a ordem de suas perfeições, considerações de ordem determinarão que somente a visão em Deus é digna de Deus e honra seu modo de agir simples, mas frutífero. Como Malebranche declara no final de seu capítulo sobre a visão de Deus, vamos manter a visão então que Deus é um mundo inteligível ou o lugar das mentes, como a modo material e o lugar dos corpos, e de seu poder as mentes recebem suas modificações, que em sua sabedoria eles encontram todas as suas ideias, que por seu amor eles recebem seus impulsos ordenados, e porque o seu poder é o amor, são apenas ele mesmo. Acreditemos com São Paulo que ele não está longe de nenhum de nós, e que nele vivemos, nos movemos e existimos. Explorar essa ideia de que Deus é o lugar da mente, como isso molda o relato de Malebranche da percepção sensorial versus intelectual, será a chave para entender os limites finais para Malebranche concede a liberdade humana. Para entender a visão em Deus, devemos levar a sério as implicações da afirmação de Nicolas Malebranche de que a única substância puramente inteligível é a de Deus, que nada pode ser revelado com clareza exata à luz dessa substância, somente aquilo que pode agir sobre nós. Desse modo, modificando-nos, pode nos iluminar. Portanto, a inteligibilidade depende do poder ativo. Além disso, Malebranche aceita a crítica agostiniana de que o inferior não pode afetar o superior. Assim, nada pode agir imediatamente sobre a mente, a menos que seja superior a ela. Os corpos são inferiores às nossas mentes. As outras mentes são simplesmente iguais às nossas. Somente Deus é o tipo de coisa para falar que pode agir sobre as criaturas. Lembre-se do ditado malebranchiano de que apenas o Criador dos corpos pode ser seu motor. Embora seja essencial lembrar que a alma e o corpo não podem interagir, porque o corpo estendido não pode ter nenhuma relação com a alma não estendida. Essa não é a motivação primária para a explicação à percepção sensorial por meio de ideias em Deus, pois outras inteligências, como mentes humanas ou angélicas, também não podem agir diretamente sobre mentes ou corpos humanos, devido às restrições do estrito ocasionalismo de Malebranche. Todas essas são causas meramente ocasionais. Se a única substância puramente inteligível é a de Deus, então é claro que só podemos ver corpos ou ideias em sua substância. Há uma conexão mais estrita entre o ocasionalismo de Nicolas Malebranche e sua visão de Deus do que comumente se pensa. Infelizmente,
Malebranche confunde as coisas ao abrir o seu capítulo sobre a natureza das ideias com seu infame argumento da mente ambulante. Esse argumento parece sugerir que não podemos perceber objetos externos a nós diretamente ou por si mesmo, porque a alma não passeia por aí, os céus, para ver o sol. Malebranche argumenta que o objeto imediato da mente aqui deve ser algo intimamente ligado à nossa alma. Com o princípio da caridade filosófica, é altamente duvidoso que Nicolas Malebranche queria dizer que a alma literalmente precisa estar espacialmente presente aos objetos da visão humana, que ela deve vagabundear e tocar os objetos para vê-los. Em vez disso, Malebranche está fazendo uma observação ontológica sobre o que é capaz de ter relação ou afetar a alma humana. Pois a alma não pode nem mesmo ver seu próprio corpo, que certamente está próximo dela se houver algo material. Baseando-se em sua afirmação de que somente Deus pode ter uma verdadeira união com as mentes humanas e agir sobre elas, Nicolas Malebranche está enfatizando que apenas as ideias, não os corpos, podem agir sobre a mente, uma vez que as ideias são apenas a substância sempre eficaz de Deus, a coleção de perfeições que são a sua essência, isto é, dizer que só Deus pode agir sobre as mentes, dar-lhes percepções e modificações, revela-lhes as ideias. Nicolas Malebranche define ideia como o objeto imediato ou o objeto mais próximo da mente. Quando percebe algo, ou seja, aquilo que afeta e modifica a mente com a percepção que ela tem do objeto, Malebranche apoia esse ponto com o que os teóricos contemporâneos chamam de problema da ilusão. Uma vez que podemos perceber coisas que não existem, como elefantes cor-de-rosa dançando na água no deserto, é necessário que algo esteja presente à mente em tais casos. De fato, em caso de erro perceptivo, a mente vê uma ideia realmente existente. É claro que isso não prova que, em todos os casos de percepção sensorial, vemos uma ideia e não um corpo. Mas o fato de essa teoria pode explicar esse problema aumenta sua visibilidade. As ideias, de acordo com Nicolas Malebranche, têm uma existência real e propriedades reais, pois todos, afirmam ele, concordarão que a ideia de quadrado é diretamente da ideia de círculo e, portanto, representam coisas diferentes